Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Olá, meus queridos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez eu aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus amados, daremos continuidade à série Os Bem-aventurados. Bom, meus amados, Jesus nos deixou 8 bem-aventuranças registradas nas Escrituras. E com que propósito Ele nos deixou isso? Com o propósito de que nós sejamos seus seguidores fiéis. Com o propósito que nós venhamos a ser verdadeiramente felizes e ter acesso ao verdadeiro reino, que é o reino do nosso Senhor. E hoje nós falaremos sobre a terceira bem-aventurança, descrita e narrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro capítulo, irmãos. E, irmãos, eu gostaria de começar comentando sobre os principais aspectos dessa bem-aventurança em questão para nós refletirmos. E a primeira reflexão, o primeiro aspecto, irmãos, é sobre o que é ser manso. O que significa a mansidão na sociedade atual? Muitas pessoas associam mansidão a uma personalidade, a uma pessoa fraca, um covarde, alguém que não confronta outra pessoa, uma pessoa, digamos, que seja dominada, que não tenha autoridade. Mas, amados, eu gostaria de dizer para vocês que o manso aqui descrito nas Escrituras não significa nada disso. Muito pelo contrário, meus irmãos, o manso descrito nessas bem-aventuranças significa uma pessoa gentil, uma pessoa humilde, uma pessoa resiliente. E essa mansidão está relacionada diretamente à vontade de Deus. É importante destacar, é importante entendermos que o manso aqui é aquele que pratica a resiliência perante a Deus. É aquele que é humilde perante aos olhos do nosso Criador. É aquele que é gentil mediante a vontade do nosso Senhor. Bom, e eu gostaria de destacar para vocês 2 exemplos na Bíblia extraordinários sobre o que é ser uma pessoa humilde e mansa. E o primeiro deles é Moisés. A Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá alguém tão manso como Moisés. Meus amados. Porém, Moisés, quando ainda era mais jovem, quando vivia no Egito, Moisés se revoltou ao ver um egípcio espancando um hebreu, alguém que era do seu legítimo povo. Nessa ocasião, Moisés acabou indo para cima do egípcio e o matou. Neste momento, se tomou de um enorme temor e fugiu para o deserto. E foi lá, na escola do deserto, em comunhão com Deus, foi onde Deus o lapidou e o transformou. E foi ali que Moisés se tornou verdadeiramente manso.
Outro exemplo maravilhoso de mansidão, e é claro, não poderia ser diferente, é o nosso próprio Senhor Jesus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, irmãos, em Cristo Jesus nós podemos ser mansos. Mas aí vem alguém e pode dizer o seguinte: eu não sou uma pessoa submissa às vontades de Deus. Eu sou um rebelde. Eu tenho uma personalidade difícil que ressurge contra Deus. O pecado me domina. O pecado que está impregnado na minha carne insiste em lutar contra a vontade de Deus. Mas eu gostaria de dizer para vocês, meus irmãos, que não existe pessoa no mundo que não possa aprender a mansidão. Meus queridos, todos nós podemos ser mansos. E o que precisamos para isso? Precisamos deixar que a palavra de Deus penetre o nosso coração, para assim sermos transformados por Deus. O que eu gostaria de deixar frisado, meus irmãos, é que nós venhamos a deixar que essa palavra entre em nossas vidas para sermos realmente transformados pelo nosso Senhor. E o segundo aspecto que eu quero aqui destacar é algo chamado o domínio próprio. O domínio próprio é uma qualidade necessária para a vida de um cristão. O domínio próprio é o fruto do Espírito Santo. E essa capacidade de autocontrole está diretamente relacionada com a mansidão. Observe, irmãos, essas duas características: mansidão e domínio próprio. Alguns estudiosos chegaram à conclusão de que a falta deste domínio próprio, deste autocontrole, faz com que muitas famílias sejam destruídas, muitos relacionamentos. E infelizmente, irmãos, eu afirmo, essa é uma grande verdade. Quantas pessoas, por falta de controle, por falta de mansidão e de domínio próprio, destroem suas famílias e seus relacionamentos. Outro aspecto importante, irmãos, que eu quero destacar é que o manso perdoa. Amados, há muitos cristãos que não têm amigos, não conseguem desenvolver uma amizade genuína e duradoura com outras pessoas. Têm dificuldade em seus relacionamentos por falta de saber gerenciar suas emoções. Essas pessoas se iram facilmente, guardam amargura em seus corações, cultivam o ódio. E isso, irmãos, faz com que essas mesmas pessoas não consigam se desfazer das mazelas, das amarguras guardadas em seus corações. Tem pessoas, por exemplo, irmãos, que lembram de coisas que seu cônjuge ou parceiro fizeram há 10, 15 anos atrás e dizem o seguinte: eu ainda me lembro bem do que você me disse naquela época, ou como você me tratou. O livro de Hebreus define isso como a raiz profunda de amargura. E isso, irmãos,
é um mal que nos assola, que destrói as nossas vidas e destrói as vidas das pessoas ao nosso redor. Por que nós, seres humanos, agimos dessa forma? Se aquela pessoa me magoou, eu vou magoá-la também. Se aquela pessoa me feriu, eu vou feri-la também. É a lei do olho por olho e dente por dente. Mas, amados, eu gostaria de destacar uma coisa muito importante para vocês. A essência do perdão é a capacidade de aceitar a outra pessoa exatamente como ela é. Até porque eu nunca ouvi dizer que a outra pessoa precisa ser consertada para que nós venhamos a perdoá-la. A Bíblia não nos ensina isso. E o que a Bíblia vai nos ensinar é que assim como Cristo Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar o nosso próximo. E interessante aqui, irmãos, e que vale ressaltar, é como Jesus caminha inversamente à sociedade atual. Como ele anda completamente na contramão, divergente da nossa sociedade. E isso, meus amados, o que podemos dizer é que nós precisamos aceitar os termos, as condições do nosso Senhor. Aliás, esse é um outro aspecto, uma outra qualidade de um manso: ser submisso a Deus. Observem essas 3 características, irmãos. O manso tem domínio próprio, o manso perdoa e o manso é submisso a Deus. E se você, irmão, não tiver esta mansidão em seu coração, o que você faria se alguma pessoa lhe fizesse algum mal? Provavelmente você iria pagar com a mesma moeda, lhe dar o troco, não é verdade? Mas e se um manso de coração estiver diante desta mesma situação? O que será que ele faria? Um manso, irmãos, pensaria. O manso pensaria o seguinte: como Deus quer que eu haja diante disto? O que Jesus faria no meu lugar? Irmãos, o manso pensaria exatamente desta forma. E a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos aqui tomar uma importante decisão. Ou reagimos segundo a carne e deixamos a raiz da amargura tomar posse de nossos corações, ou reagimos pelo Espírito de Deus e conquistamos a mansidão em nossas vidas, em nossos corações. Precisamos entender, irmãos, que devemos ser submissos a Deus e aprendermos a mansidão, pois um manso sabe ouvir, um manso respeita o próximo, um manso não se ira facilmente, um manso não cultiva o ódio. E é exatamente assim que nós devemos agir. Aí, irmãos, eu fico imaginando se um marido ou uma esposa aprendesse verdadeiramente a mansidão em seu coração. Aí eu fico imaginando a seguinte situação:
na hora daquele calor da discussão, na hora que você pensa em revidar, você para, analisa e pensa o seguinte: eu vou agir de acordo com como Deus quer que eu haja. Eu vou agir como Jesus agiria nessa situação. Aí eu digo para vocês, meus amados, se todos nós fôssemos assim, agíssemos desta forma, muitos casamentos não seriam destruídos. E é possível sermos mansos? Sim, irmãos, é possível. Mas a mensagem que a sociedade dos dias atuais nos traz é o oposto do que é mansidão. Na sociedade de hoje em dia, você tem que bater, você tem que revidar, você tem que dar o troco. Você não pode ficar por baixo de ninguém. Esta é a mensagem que ela nos traz. Guardem isso, meus amados. O mundo não te ensina a mansidão. Não pense que você vai aprender a mansidão com o mundo, porque você não vai aprender. A violência está crescendo cada vez mais. E o interessante para nós refletirmos é que para uma sociedade que se diz tão tecnológica, tão racional, uma sociedade evoluída, mas ao mesmo tempo é uma sociedade tão violenta. Meus amados, esta é a realidade em que nós vivemos neste mundo. Somente Deus pode tornar uma pessoa mansa diante de uma sociedade tão rebelde, tão agressiva, tão violenta. Somente Deus pode transformar a sua vida, irmão. Somente o Espírito Santo de Deus pode realizar esse milagre. E neste momento eu peço para que a sua vida, meu irmão, seja tocada pelo Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor Jesus. Isso é o que eu desejo a todos vocês de todo o meu coração. Não concorde com aquilo que o mundo pensa, com aquilo que o mundo prega, com aquilo que o mundo ensina. Pois aquilo que ele ensina, aquilo que ele pensa e aquilo que ele prega não estão de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que nós não devemos andar conforme o conselho dos ímpios, mas devemos sim andar conforme o conselho da palavra de Deus, pois ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Felizes os mansos, pois herdarão a mais valiosa terra. Que vocês, irmãos, sejam abençoados. Até a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Nossa vida é como um vaso, sendo frágil, delicado, ele foi depositado, uma riqueza inestimável. Por muitos dias eu vivi sem dar valor ao Deus que habita em mim. Quando me deparei com seu amor, reconheci que Deus é meu Senhor. Nossa vida é como um vaso, sendo frágil, delicado, ele foi
dar valor ao Deus que habita em mim. Quando me deparei com seu amor, reconheci que Deus é meu Senhor. Aleluia, aleluia, é necessário que Ele cresça ou diminua. Aleluia, aleluia, um dia eu partirei pra glória, sua obra continuará. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa vida é como um vaso que, sendo frágil, delicado, nele foi depositado uma riqueza inestimável. Muitos dias eu vivi sem dar valor ao Deus que habita em mim. Quando me deparei com seu amor, reconheci que Deus é meu Senhor. Aleluia, aleluia, é necessário que Ele cresça ou diminua. Aleluia, aleluia, um dia eu partirei pra glória, sua obra continuará. Aleluia, 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 é necessário que Ele cresça ou diminua. Aleluia, aleluia, um dia eu partirei pra glória e a sua obra continuará.
a mão no teu coração, canta pra Ele. Jesus, Jesus, semelhante ao vosso. Jesus, semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Dá um sorriso para Jesus e uma salva de palmas para Ele.